Vai começar mais uma Copa do Mundo, galera. Estamos aqui em clima de Copa já, aqui no nosso programa na TV Latinasat. E para continuar nesse clima gostoso da Copa aí, tomara que esse Hexa venha, porque nós já estamos no clima aqui, vamos trazer a segunda parte do documentário que vocês viram na semana, no sábado anterior, aí no final de semana anterior, sobre a Copa. Hoje a gente vai falar sobre os asteriscos da Copa, sim. Todas as Copas e campeonatos mundo afora sempre tem aquela mãozinha para ajudar. E hoje a gente vai mostrar um pouco desses tais asteriscos. Parece o Abel, técnico do Palmeiras, falando nos tais asteriscos. Mas sim, teve, galera. Teve, e até inclusive a nossa seleção brasileira já foi ajudada. Então, a gente vai começar o nosso programa de hoje falando sobre isso. Bora ver então. Você ligado aqui na TV Latinasat, esse é o meu programa, o programa do John, todo sábado e domingo na TV Latinasat. Brasil! Na torcida são milhões de treinadores, cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. A galera vibra, canta, se agita e unida grita é tetracampeão. Os passos de bola é nossa escola, nossa maior tradição. Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou com o coração bater. O asterisco da primeira Copa do Mundo se deu por conta da quebra da Bolsa de Nova York, a NISE, sigla para New York Stock Exchange, em 1929, um ano antes da primeira Copa, que originou uma das mais brabas crises, se não a maior da história. E a FIFA, vendo isso, logo pensou, momento perfeito para lançar a primeira Copa do Mundo. Então tudo se iniciou sob a sombra dessa tragédia econômica. E como o Uruguai foi o campeão dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, o escolheram como sede. Quem não gostou muito disso foram as seleções europeias, tudo porque teriam que cruzar o Atlântico para as competições, numa época em que a gente sabe que era bem difícil fazer essa travessia. Era apenas por barco, por navios, e saía extremamente caro. Lembra que eu falei da crise financeira mundial pela quebra da Bolsa de Nova York? Por isso mesmo, os impactos financeiros eram mundiais, não só lá em Nova York. O fato levou as principais seleções da época a não participarem do evento. Das 16 vagas do torneio, a FIFA havia conseguido apenas 13 países, 9 das Américas e apenas 4 europeus, que nem eram assim as favoritas ao título. Essa foi praticamente uma Copa América, onde o Uruguai venceu a Argentina por 4-2. No dia 30 de julho de 1930, na capital uruguaia Montevideo. A segunda Copa do Mundo foi marcada pelo não comparecimento do Uruguai, que era o atual campeão. Eles diziam que não participariam, tudo porque os europeus, quando eles sediaram, também os boicotaram, eles não foram, né? O fato fez com que pela primeira vez na história, o atual campeão do mundo não participasse do torneio. A segunda Copa praticamente não tinha os sul-americanos na disputa. O título foi decidido na cidade de Roma, onde a Itália venceu por 2-1 a Tchecoslováquia. Assim, também em 1934 e também na Copa de 1938, Mussolini ameaçou os jogadores e treinadores da seleção da Itália que eles ganhassem aquela Copa. O Mussolini, disse ao técnico em 1934, antes da Copa, que Deus os proteja se essa seleção fracassar. Fecha aspas. Já na edição de 38, enviou ao treinador um telegrama já um pouquinho mais moderno com a frase: vencer ou morrer. Fecha aspas. E há quem diga que, temendo sofrer ataques, o goleiro húngaro, na final, admitiu que ajudou a seleção italiana a ganhar aquela Copa. Pensem em vocês, um asterisco bem grande. E falando também da Copa de 1938, quem será que boicotou a Copa da França? Dessa vez foi todo o continente americano, tudo porque queriam que houvesse um rodízio dos continentes na escolha das sedes dos mundiais. A Argentina queria ser sede, porém a FIFA escolheu a França
e os caras ficaram pé da vida. As únicas seleções do continente americano que ficaram para participar foi o Brasil e Cuba. A final foi disputada em Paris no dia 19 de junho de 1938, entre Itália e Hungria, tendo a seleção italiana como campeã por 4-2. O Brasil chegou às quartas de final, sendo derrotado pela Itália por 2-1. Como falamos no primeiro vídeo, durante a Segunda Guerra Mundial, as disputas do Mundial não foram realizadas, sendo retomadas em 1950. Na primeira Copa realizada aqui no Brasil, a questão foi o regulamento. Na primeira fase, eram 4 grupos, o vencedor de cada grupo iria para uma final, que era um quadrangular dos outros líderes dos outros grupos. O problema é que o suposto grupo do Uruguai era só ele e a Bolívia. Ou seja, enquanto as outras seleções teriam mais jogos pela frente, o Uruguai só teria uma única partida. Um tanto quanto estranho, não? Isso sem falar que o Brasil, nessa fase, teve um desempenho muito superior ao Uruguai, mas acabou perdendo tudo no confronto direto. Durante a Copa de 1954, os jogadores da Alemanha Ocidental recebiam secretas injeções do que eles acreditavam se tratar de apenas vitamina C. Sei. Porém, segundo estudos realizados décadas depois por uma universidade alemã em 2010, na realidade eles estavam recebendo metanfetamina, um estimulante muito utilizado por soldados durante a Segunda Guerra Mundial, uma substância que dava vantagens aos jogadores, o que hoje em dia se enquadraria como doping. Vale lembrar que essa foi a Copa do Mundo do famoso Milagre de Berna, onde a mesma Alemanha que teria tomado 8-3 da Hungria na fase de grupos, enfrentou essa mesma Hungria na final. Começou perdendo por 2-0 e venceu por 3-2, se sagrando campeã do mundo. Essa partida também teve um gol mal anulado da Hungria, que seria o gol de empate. O asterisco da Copa 58 foi a ausência ou o enfraquecimento de algumas seleções que seriam grandes candidatas ao título. Por exemplo, a Hungria, finalista e vice-campeã de 54, perdeu seus principais jogadores por conta da Revolução Húngara. A Inglaterra perdeu a base de sua seleção num acidente aéreo que ceifou a vida do time do Manchester United. Fora que a Itália e o Uruguai já não eram os mesmos e ficaram de fora dessa Copa. Nessa edição, só havia uma seleção que já havia sido campeã mundial: a Alemanha, como sempre, né? Que também não vinha em grande fase, fazendo com que o caminho da nossa seleção ficasse relativamente mais fácil. Em 1962, o Brasil só precisava de um empate com a Espanha para conseguir a classificação na fase de grupos. A seleção espanhola era muito forte e abriu o placar. No segundo tempo, um passinho para o lado na área enganou o juiz, que não marca a falta. Na cobrança, Puskás honra seu nome e mete um golaço de bicicleta que o juiz anula, porque sim, né? Vai saber, né? Após essas polêmicas, o Brasil melhora e vira o jogo, passando na liderança do grupo. Mas não acabou por aí. Na semifinal, a defesa do Chile tentou parar Garrincha de qualquer jeito, inclusive descendo porrada nele. Olha só. Na final do jogo, Garrincha revidou e foi expulso. Ou seja, o Brasil, que já não tinha Pelé, lesionado, perdia também Garrincha para a final. Mas a expulsão não constava na súmula da partida, porque quem o expulsou foi o Bandeirinha, que tomou um chá de sumiço, um tanto quanto suspeito, né, após o jogo, e não assinou a tal súmula. Ou seja, Garrincha foi absolvido no julgamento e pôde jogar a final. Um asterisco bem grandão, eu diria. Ainda que para nossa seleção. A final da Copa do Mundo de 66 foi definida entre Alemanha e Inglaterra. Os 90 minutos terminaram empatados em 2-2, mas foi na prorrogação a polêmica a seguir. O atacante inglês finaliza de entrada da pequena área. A bola explode no travessão e fica em cima da linha da meta alemã, não entrando no gol. Mas não foi isso que o juiz viu, até porque ele deu gol para a Inglaterra, que ainda marcaria mais um e seria campeã do mundo pela primeira e única vez até então. Na semifinal do torneio, o Brasil enfrentava seu antigo carrasco, o Uruguai. Pelé arrancou a bola pela esquerda, seguido fortemente pelo seu marcador. Para se desvencilhar, acertou uma cotovelada fortíssima no Uruguai.
O lance que certamente deveria ter gerado a expulsão do camisa 10 da seleção brasileira não foi nem falta para o juiz. O defensor uruguaio disse que a pancada foi tão forte que seu olho foi parar na nuca literalmente. No fim das contas, o Brasil derrotou o Uruguai e foi campeão de forma arrebatadora frente à Itália. A Copa de 74 reuniu as duas Alemanhas em um mesmo grupo, e o confronto era muito importante para a formação das chaves dos mata-matas. Quem vencesse cairia na chave de Brasil, Holanda e Argentina. O perdedor cairia com Polônia, Suécia e Iugoslávia. Reza a lenda que a Alemanha Ocidental, que tinha o time mais forte, entregou o jogo para outra Alemanha, para cair na chave mais fraca. E de fato deu certo, pois com um caminho mais acessível, a Alemanha Ocidental conseguiu a classificação para a final. E só aí deu de frente com a Holanda. Na final, teve também o polêmico pênalti que deu gol de empate da Alemanha, que sairia vencedora. A Copa da Argentina de 78 foi uma das mais polêmicas da história, desde a Argentina sido como escolha aí do país sede, porque o país passava por uma violenta ditadura que se usava do torneio para ofuscar os assassinatos, torturas e crimes do regime. Como se já não bastasse, Brasil e Argentina nas semis disputavam a vaga na final, mas isso dependia da última partida deles. O Brasil enfrentaria a Polônia e a Argentina enfrentaria o Peru. Os jogos seriam no mesmo horário, que é normal, né, fazerem no mesmo horário. É para evitar justamente a manipulação dos resultados, né? Mas se eu falei que seriam no mesmo horário, por que decidiram atrasar o jogo da Argentina? Os porquês? O mistério. Vai saber, né? Em resumo, a Argentina jogava sabendo de quanto precisava vencer para passar o Brasil, que venceu a Polônia por 3-1. Ou seja, a Argentina precisava vencer o Peru por pelo menos 4 gols de diferença. Bastante coisa, né? O que certamente não seria uma tarefa fácil. Alguns jogadores peruanos receberam um certo incentivo que eu falei lá no início do vídeo, para facilitar as coisas para os hermanos. Se é que você me entende, né? A Argentina goleou o Peru por 6-0 e avançou à final. O asterisco bem grandão, eu diria. Eu só fico pensando se esses incentivos eram em cheque ou o que eles, ou em dinheiro espécie, com certeza, né? Vamos continuar aqui. Copa de 82. O principal favorito da Copa de 82 era a seleção brasileira. Para muitos, aquele time é a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Naquela época, a fase quartas de final era um grupo de 3 seleções, onde apenas o líder passava de fase e no final das contas, tudo seria definido no duelo de Brasil e Itália, com vantagem do empate sendo brasileiro. Porém, aquele jogo no estádio Sarriá foi uma tragédia para os brasileiros, que mesmo com um amplo favoritismo, sucumbiu diante da seleção italiana. Os 3 gols da Itália foram marcados por Paolo Rossi. O porém é que ele nem deveria estar participando daquela Copa. Tudo porque o jogador esteve envolvido no escândalo da manipulação de resultados chamado de Totoneiro em 1980 e foi punido. Ele não poderia atuar em partidas de futebol por 3 anos, fato que o descartaria automaticamente da Copa. Mas às vésperas do início desse Mundial, a punição do atacante foi reduzida para 2 anos, o que permitiu com que ele disputasse a competição e eliminasse o Brasil. Isso sem falar do pênalti claro não marcado para o Brasil quando o jogo estava 2-1. Detalhe que o zagueiro chegou a rasgar a camisa do Zico, mas o juiz não quis nem saber. Nas quartas de final da Copa de 86, se enfrentavam Argentina e Inglaterra. Jogo já muito importante por se tratar de uma partida de quartas de final de uma Copa do Mundo. Mas tomou uma proporção ainda maior por conta da Guerra das Malvinas, que envolvia os 2 países. O asterisco, porém, está no gol que abriu o placar da partida, que foi marcado com uma mão de Maradona no episódio que ficou eternizado como La Mano de Dios. A Copa de 90, realizada na Itália, trouxe um final do duelo entre Alemanha e Argentina, e a partida foi definida em um pênalti no finalzinho do jogo.
Os argentinos reclamam muito da marcação desse pênalti, alegando que o desarme foi na bola e o atacante alemão simulou. Porém, vale citar também os asteriscos que permitiram com que a Argentina chegasse à final, sempre, né? Na fase de grupos. Num duelo frente à União Soviética, Maradona mostrou que Deus é ambidestro e utilizou La Mano de Deus para tirar o gol soviético. Se fosse isso hoje em dia. Literalmente pensava ser goleiro numa dessa. E caso a Argentina não tivesse vencido esse jogo, ela teria sido eliminada já na fase de grupos. Nas quartas de final contra o Brasil, em determinado momento, o lateral brasileiro branco pediu uma água aos argentinos. Foi dada a ele uma água um tanto quanto diferente, uma água batizada. Até porque a água dele estava com sonífero, que fez com que os jogadores sentissem náuseas e mal-estar pelo resto da partida. Essa história foi confirmada pelo próprio Maradona e por outros jogadores anos depois. Que papelão, hein? Nas quartas de final da Copa do Mundo de 94, o futuro tetracampeão, o Brasil, encarava a Holanda sob forte sol de 40 graus de Dallas. No segundo gol da partida, Romário estava em uma posição de impedimento e atrapalha a zaga holandesa, achando que a partida seria parada, deixa Bebeto pegar a bola e marcar o segundo gol brasileiro. Posteriormente, o gol que decidiria a partida para o Brasil surgiu de uma falta invertida pelo árbitro. Quem havia cometido a falta primeiro era o brasileiro e não o holandês. É tetra! A grande final da Copa de 98 era Brasil, o atual campeão, contra a França, que buscava seu primeiro título. Nossa seleção vinha com todo o favoritismo. Não só tinha o melhor time, como também Ronaldo, o melhor jogador do mundo da época. Na manhã que antecedia aquela partida, aconteceu uma história até hoje muito mal explicada e contada, que gerou uma teoria da conspiração e até uma CPI para investigar. O que se sabe é que o astro da seleção brasileira, Ronaldo, teve uma convulsão na tarde que antecedia a partida. Em seu quarto, ele foi visto pelos seus companheiros e levado ao hospital. Os outros jogadores ficaram desesperados e, obviamente, eles temiam muito pela vida de seu companheiro. Porém, os exames que foram feitos não acusaram nada de anormal. E isso foi o suficiente para o atacante pedir para jogar. Afinal, ele sequer se lembrava do ocorrido. E quando todos os jogadores já estavam devidamente uniformizados, pronto para já entrar em campo, sem Ronaldo, ele volta do hospital direto para o vestiário, falando que ia jogar e que estava bem. Ninguém barrou, Mas do ponto de vista médico, era um risco terrível trazer riscos para a vida do atleta. O fato é que todos os jogadores brasileiros ficaram muito assustados com a situação. E segundo relatos de vários deles, não tinha como prestar atenção e focar totalmente naquela final. Também houveram, nessa Copa, manipulações do sorteio de grupos tudo para que o Brasil e França se enfrentassem na final. Levantam muitas suspeitas sobre idoneidade daquele torneio. A Copa da Coreia e do Japão, realizada para nós aqui do Brasil, nas madrugadas, aí eu lembro que eu era pequeno, um piá ainda, bem novo, acordava para assistir, levava a TV no quarto para poder assistir, a única TV que tinha na casa naquela época. Essa edição ficou marcada por inúmeros erros de arbitragem. Nesse sentido, se pode destacar a campanha de um dos donos da casa, a Coreia do Sul, que eliminou a Itália e a Espanha com uma mãozinha da arbitragem. Olhando para a campanha dos campeões, logo na estreia, o Brasil venceu a Turquia por 2-1. Brasil! Com um gol da vitória sendo fruto de um pênalti marcado de forma incorreta. Nas oitavas de final, no duelo contra a Bélgica, os belgas abrem o placar, mas o juiz anula o gol por conta de uma falta inexistente que só ele viu, do atacante no zagueiro brasileiro, quando a bola era disputada no alto. Com tudo isso, será que uma Copa vai escapar sem asterisco? Eu acho que tá meio difícil, Pelas oitavas de final da Copa de 2006, a seleção da Itália enfrentava a Austrália, e o jogo que estava muito pegado ficou marcado por uma decisão polêmica da arbitragem. Aos 47 minutos do segundo tempo, o juiz assinalou um pênalti para lá de discutível, a favor dos italianos. Decisão até hoje muito lembrada pelos australianos
que viram o pênalti ser cometido e eliminar a seleção da Austrália, né, de forma bem injusta, eu diria. E na Copa de 2006, ainda houve uma das histórias mais suspeitas da história do futebol. A cabeçada de Zidane na final. O jogador mais experiente do time da França, no seu último jogo da carreira, que poderia eternizá-lo como herói, né, do futebol, final da Copa do Mundo, tomou uma atitude dessa. É algo que ainda gera muito debate e foi tema de diversos documentários e matérias que levantam teorias sobre o acontecimento. E você, o que pensa? Quero ouvir sua opinião aí embaixo nos comentários. Eu me lembro muito bem dessas Copas aí. Pude acompanhar 2 títulos da seleção brasileira, já o de 94 e o de 2002. Esperamos acompanhar o de 2026, agora 24 anos depois. Daqui a pouquinho tem mais aí teorias que levam ao Hexa 24 anos depois, ainda nesse vídeo, então fique aí. Voltando aí aos nossos asteriscos da Copa, a edição de 2010 ficou muito marcada pela bola utilizada no torneio. A polêmica Jabulani, uma das mais lindas por sinal. Ela tomava trajetórias completamente aleatórias, fazia 3, 4 curvas, enganava goleiros e atacantes. A braba era venenosa. Isso porque a bola tinha menos costuras do que considerado normal. Isso fazia com que ela fosse mais lisa e tivesse em contato diferente com o ar. Os jogadores foram bem criativos para descrever a bola. Quem mais sofreu com tudo isso, sem dúvida, foram os goleiros. Essa foi a Copa com o maior número de frangos ou falhas de grande porte por conta da tal bola. Chegamos à nossa segunda Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Antes do fatídico 7-1, quem que não lembra desse 7-1, né? Tivemos um Brasil e Colômbia pelas quartas de final. O Brasil venceu por 2-1, mas o que marcou aquela partida foi a joelhada do Zúñiga nas costas do Neymar, que o lesionou e tirou o grande craque daquela Copa. Para mim, esse aí foi um dos fatos, um fator determinante, eu diria até, pela tragédia que sofremos contra os alemães naquela fatídica partida de 7-1. Os argentinos também reclamavam muito de um pênalti não marcado na final daquela Copa do Mundo sofrido por Higuaín após ser atropelado pelo goleiro alemão. Essa foi a primeira Copa a contar com a ajuda do árbitro de vídeo, o polêmico VAR. Mas não é por causa da tecnologia instalada que não teremos asteriscos. Teria que ser tudo esclarecido, né? Mas não. Na final da Copa entre França e Croácia, o primeiro gol da França surgiu de uma falta inexistente. Na cobrança dessa falta, Mandzukic marca contra o jogador que disputa a bola com ele, que estava impedido. Ou seja, gol ilegal ao quadrado. Já o segundo gol veio de um toque de mão, um tanto quanto controverso, que gerou muita polêmica, porque o pênalti só foi marcado com o auxílio do VAR. Em 2022, na Copa do Catar, o grande asterisco foi a quantidade de pênaltis marcados a favor da seleção argentina. Dos 7 jogos da campanha do título, em 5 foram marcados penalidades máximas. E a Argentina ganhou, né? Esse, inclusive, é um recorde em Copas do Mundo até 2026. Se vai ter outras, a gente não sabe ainda, porque estamos às vésperas de mais uma edição, sendo a seleção que mais teve pênaltis marcados a seu favor. Mas eu te pergunto, será que a tecnologia desse VAR e outras tecnologias de linha do gol ali que foram implantadas ao longo da história das Copas do Mundo, dos campeonatos mundo afora, Campeonato Brasileiro, enfim, Liga dos Campeões, qualquer outro que seja realizado, será que isso tudo facilitou? Será que muitos dos títulos, como eu falei lá no início do vídeo, muitos dos títulos conquistados por seleções e clubes hoje, que estão registrados aí, ergueram taças inclusive, será que se tivesse essa tecnologia que existe hoje, teríamos tantos campeões mundiais, os atuais campeões mundiais, ou o quadro seria outro? Bacana, né? Depois do intervalo, eu vou trazer para vocês também a história das cédulas do dinheiro brasileiro aí. Quem que usa dinheiro hoje em dia? A maioria é tudo Pix, né? Tudo mais moderno. Eu, por exemplo, faz anos já que não uso, desde a invenção do Pix, que não ando com dinheiro na carteira, físico, né? Mas a gente vai contar essa história aí.
teve muita transformação. É o que eu te conto depois do nosso intervalo comercial. E também uma viagem sobre a fauna brasileira. Eu já volto. O nosso maior presentinho enviado por Deus completa 1 ano, 365 dias em que ela veio para mudar nossas vidas. Onde eu sempre falo, nossa maior vitória foi você. O tio John Coruja, criador de conteúdo já por anos, eu pude acompanhar toda a sua evolução ao longo desse seu primeiro aninho. E ela já participou dos vídeos comigo. Sobre os videogames. Será que você vai ser do videogame? Tá fazendo tchau pra quem aí? Bom, ela tá fazendo tchau, então não tem mais o que discutir. O vídeo acabou então. Até o próximo vídeo. Desde a saída do hospital, até o teste do pezinho, sua primeira andada e também, primeiramente no andador, né? Até os dias atuais. Registrei em vídeo com a ajuda da mamãe, do papai e das irmãs sua primeira semana de vida. Tá tudo documentado em nosso canal para que um dia você possa assistir tudinho. Tão pequena, mas já fazendo jus à sua chegada nesse mundo, cativando a qualquer pessoa que veja seu doce sorriso e seu delicado e puro olhar. Eu só quero te ver, quero te conhecer. Cê nem nasceu, eu já te vi crescido. De 12 mola nos corre comigo. Lupa na cara, um pingente de Cristo. Quando você chegar, vou poder te contar que eu nem demorei pra escolher seu nome. Vou lembrar do meu pai, olhar você. Que logo cedo você vira e sujeito homem. Te mostro o caminho, depois é você. Só cuidado aí com o que vou te oferecer. Esse mundo louco, conheci um pouco, não paga pra ver. Sei porque demora tanto isso. Eu só quero te ver, quero te conhecer. Cê nem nasceu, eu já te vi crescido. De 12 mola nos corre comigo. Vitória Gabriele, você sem dúvidas veio para mudar não só a minha vida, como a de todos que a cercam. Te amo para sempre. Aqui você tem uma espécie de segundo pai e também a minha mini estagiária do canal. E para sempre eu vou cuidar de você enquanto eu estiver nesse mundo. Te amo, minha querida. Desse mundo louco eu conheci um pouco, não paga pra ver. De todos os amores que eu já senti, eu sei que esse é o maior que eu já conheci. Tô contando as horas pra chegar o dia. Você veio pra mudar minha vida. Eu não tinha ideia como te queria. Você veio pra mudar minha vida. De todos os amores que eu já senti, eu sei que esse é o maior que eu já conheci. Tô contando as horas pra chegar o dia. Você veio pra mudar minha vida. Eu não tinha ideia como te queria. Você veio pra mudar minha vida. Mas tu, acenda de novo, Ju. Deixa que punha. A gente começar a falar de toda essa história, precisamos voltar no tempo. A primeira moeda com o nome Brasil, a conter o nome Brasil, foi cunhada no Recife por holandeses no período da nossa história conhecido como domínio holandês. Além desse mérito, os holandeses também são os responsáveis pela cunhagem da primeira medalha com o mesmo termo, datada de 1640, e pela emissão de ordens de pagamento e vales, ainda inéditos, que entraram no meio circulante da região. Somente em 1695, como a gente já falou, o primeiro exemplar foi cunhado na Bahia. Era o início da circulação da moeda portuguesa com o termo Brasil. No ano de 1694, no dia 8 de março, o dia em que foi fundada a empresa pública, uma empresa pública com vínculo ao Ministério da Fazenda. Quase 330 anos de história. Estamos falando da Casa da Moeda do Brasil. A sede ficava em Salvador, na Bahia, e um ano após a sua fundação, em 1695, eram cunhadas as primeiras moedas genuinamente e oficiais do Brasil. 1.000, 2.000, 4.000 réis em ouro,
20, 40, 80, 160, 320 e 640 réis em prata. Essas ficaram conhecidas como a série das patacas. Uma introdução para a gente chegar ao ponto que queremos. Bom, real, como a gente sabe, né, é o atual sistema monetário do nosso Brasil, né? Ele já foi utilizado muito mais cedo que imaginávamos. Mas por que real? Bom, real vem de realeza e era a moeda adotada por Portugal e suas colônias desde a época das grandes navegações lá no ano de 1415. O plural era réis, né, ou reais antigos, né? Que é de onde vem a expressão conto de réis, que a gente ouve bastante quando está assistindo uma novela de época, um filme, alguma coisa, uma série, a gente sempre ouve falar aquela expressão conto de réis. Bom, eu sempre tive essa curiosidade e aposto que você que está assistindo também. Quanto que é um conto de réis? É o equivalente a 1 milhão de réis. Né? Aqui no Brasil, o real português vigorou dos tempos coloniais, aproximadamente lá de 1500, que foi a época do descobrimento, né, até 1942, bem no auge do Estado Novo de Getúlio Vargas. Pô, àquela altura a inflação já havia comido tanto o valor do velho real que a unidade básica econômica era o R$1.000. Coube a Getúlio Vargas instituir uma nova unidade monetária, nome 100% nacional, baseado no Cruzeiro do Sul. Constelação mais distinta do nosso hemisfério, surgia o Cruzeiro, que valia o equivalente a R$1.000 portugueses.
A partir dali, a inflação não parava de subir. Nos 25 anos, entre 1942 e 1967, tivemos aqui no Brasil a inflação de pelo menos 2 dígitos, chegando a 23. Praticamente tudo estava se repetindo. O 1.000 cruzeiros já era a nova unidade monetária. A ditadura militar, que começou lá em 64 e se estendeu até 85, mandou cortar 3 zeros. Surgia o Cruzeiro Novo. Mas faltou eles combinarem com as nossas equipes econômicas. A ditadura seguiu imprimindo cédulas, né, de dinheiro para encher o país de obras. Bom, e para você ter uma ideia, né, era o Banco do Brasil quem fabricava as moedas. Se o governo precisasse de dinheiro para construir uma hidrelétrica ou simplesmente para pagar os espumantes das festas, lá iam eles pedir para o Banco do Brasil, né, para que eles imprimissem mais notas. Pagava tudo e beleza. O que podia dar errado? Tudo, claro, né? Como você enche a praça de dinheiro, o próprio dinheiro vira carne de vaca, né? Ou seja, perde o valor. E isso a gente chama de inflação, termo bastante usado atualmente. E o que já estava ruim ficou ainda pior. De 2 dígitos, a inflação saltou para 3, batendo a casa de mais de 100%. Era hora de trocar de moeda mais uma vez. Em 86, o governo Sarney aposentou o cruzeiro e inaugurava o cruzado. O cruzado era, como falamos, o nome da moeda de prata que Portugal usava na época das grandes navegações. E aí, bom, os desmandos financeiros do Estado seguiam de vento em popa. Em 87, a inflação chegou perto de 500%. Em 88, passou de 1000%. E em 1989, ano que eu nasci, por sinal, roçou os 2000%. Se a gente acha alto agora, imagine 2000%. Aí sim que é alto, né, pessoal? E mais uma vez era hora de trocar de moeda. Chegava o cruzado novo, né?
Em 1990, Fernando Collor assumiu a presidência e determinou que o cruzado novo voltasse a se chamar Cruzeiro, por questões estéticas e para deixar seu glorioso confisco, né, que todo mundo sabe que aconteceu, ainda mais didático. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Os cruzeiros circulariam livremente e os cruzados novos ficariam retidos. A polêmica que aconteceu naquela época, que ocasionou o impeachment do Collor, a gente vai contar para vocês agora. Vamos relembrar um pouquinho. O plano Collor ficou mais conhecido pelo bloqueio dos valores acima de 50 mil cruzados novos depositados em contas correntes e poupanças. Mas o pacote de medidas que pretendia controlar a inflação também mudou o fator de correção das cadernetas. O novo índice deveria valer a partir do dia 16 de março de 1990, mas os bancos usaram o novo percentual, que era bem menor que o anterior, para corrigir os depósitos desde o dia 1º. O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente 40%. Essa perda pode ser reclamada na justiça. Quem tinha 50 mil cruzados novos na poupança pode receber até R$6 mil. Apenas uma baboseira linguística, né, para fazer com que o pior plano econômico da história do país parecesse menos patético e sem noção do que era de fato. Predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Uma carreata atravessou as principais avenidas da cidade fazendo muito barulho. O objetivo era chegar até a casa da Dinda, mas a polícia militar montou barreiras nas entradas do setor de mansões do Lago Norte e ninguém passava. A poucos metros dali, na casa do presidente, uma outra manifestação. Pessoas de verde e amarelo também chegaram cedo, respondendo à convocação do presidente para que todos se vestissem com as cores da bandeira em sinal de apoio ao governo. E foi por essas e outras que Fernando Collor sofreu impeachment e deixou no lugar o vice, Itamar Franco. 10 horas, 18 minutos, ele vai citar o horário, vai registrar na citação o horário em que ele se afasta da presidência. 10 horas, 18 minutos, 30 segundos, dia 2 de outubro. Consulta o ministro da Justiça, Célio Borja, sobre os termos. Está registrando a data e a hora em que ele se afasta temporariamente da presidência da República. Assinou? A partir desse momento, Fernando Collor é presidente afastado e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. E de presente para os brasileiros, uma inflação que em 1993 chegaria ao seu maior valor histórico. Acreditem, 2.477%. Além de ter roubado a poupança dos brasileiros, né, que mais tarde tiveram suas perdas ressarcidas e as filas na Caixa Econômica, por exemplo, eram enormes. Eu lembro, tinha acho que de 3 para 4 anos, vagas memórias assim, da minha mãe, do meu falecido pai, tios também, na fila da Caixa para trocar o antigo dinheiro pelo novo, né? Então, vagas lembranças, acredito que você também tem. Itamar, que entendia tanto de economia quanto de penteados, né? De penteados, propôs a ser o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Sim, antes de ser presidente, Fernando Henrique foi ministro da Fazenda a prender Abílio Dias, isso mesmo, não estou falando coisa errada não, e congelar os preços. Só para você saber, Abílio Diniz era dono da rede de supermercados Pão de Açúcar. Na cabeça deles, a culpa dos preços subirem era dos donos de supermercados e não de quem imprimia a moeda. E o pensamento naquela época, né?
Fernando Henrique Cardoso anunciou as 3 etapas do plano econômico. Tudo começa com o ajuste fiscal. Dia de abrir pacote. E os elevadores do Ministério da Fazenda sobem feito inflação, levando assessores apressados. Perto da hora do almoço, desce o ministro Fernando Henrique. Vai ao Palácio do Planalto, gravar a mensagem que o país vai assistir de noite na TV. Nenhuma surpresa, o que eu disse já. E o primeiro a aprovar o plano é o presidente Itamar Franco, junto com o ministro do Planejamento. À tarde, o anúncio do plano confirma. Desta vez não há surpresas. Não há confisco, nem congelamento, ninguém mexe na poupança, não vai haver tablita. Como diz o próprio ministro da Fazenda, desta vez o que existe é um processo, que está começando agora e que, para dar certo, precisa do apoio do Congresso e da adesão voluntária da sociedade. Bom, durante todo esse tempo, todo esse período, troca para essa, troca para aquela, né, moeda, era normal vermos cédulas carimbadas. Por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui atrás para parecer melhor. Podem ver no centro ali que ela tem um carimbo, ó. Assim como essas demais aqui, ó. A gente vai mostrar só algumas aqui, alguns exemplos. É muita nota para a gente mostrar aqui, né? Então, a cédula antiga era carimbada com o nome da sucessora. Aqui no caso, um exemplo aqui, 1000 cruzados, ele valeria, cheguei um pouquinho mais, 1000 cruzados, ele passaria a valer, com a troca de moeda, 1 cruzado novo. Ou um carimbo aqui, como a gente está mostrando aqui, ó, pessoal. No caso, essa aqui, que já é parecido com o nosso real atual, né? Era 200 cruzados novos, que depois foi convertido para 200 cruzeiros. Aí ele ficou com o mesmo valor de mercado, né, tecnicamente. Outra aqui, mais um exemplo. Essa aqui é bastante, ó. 100 mil cruzeiros, que depois valeria 100 cruzados. Essa aqui já é uma família mais antiga do real, da família do dinheiro brasileiro, né? E por aí vai, pessoal. Só foi trocando. E como eles imprimiam muito dinheiro, ficava em circulação, para não perder o dinheiro que foi imprimido, eles carimbavam. Isso eu acredito que devia causar muita confusão na cabeça de quem ia fazer uma compra. Ora o preço era um, ora o preço era outro. E temos que dar graças que a gente está com o nosso real hoje em dia, né? Bom, pessoal, e as cédulas que a gente está vendo na imagem, nessas imagens, nesse momento, são, né, da coleção do seu Zílcio Fernandes, da linha, né, Esquadrias, e eu conheci ele quando a gente foi fazer o vídeo da vitrine das canetas, né, então eu quero agradecer o seu Zílcio Fernandes e a todo o pessoal, o filho dele também, eu acabei esquecendo o nome, da linha Esquadrias. Bom, em 1994, enfim, a equipe econômica do então presidente Fernando Henrique Cardoso lançou o Plano Real. Esse plano já estava sendo elaborado lá de 1993, mas que entrou em prática mesmo no ano de 1994. Que não foi o simples corte de zeros, como a gente já falou que foi feito anteriormente, em época de ditadura e tudo mais. Houve um trabalho que envolveu saneamento das contas públicas com cortes violentos de gastos, né? De modo a controlar a própria emissão de moedas. E aqui, uma honra para mim estar podendo segurar toda a família do real. Essa de R$1 aqui é o xodozinho, eu vou mostrar elas uma por uma. Daqui a pouquinho eu vou mostrar todas elas, é tudo dinheiro de verdade aqui, pessoal, não tem nada de
né? Essa 100 reais também é linda. A primeira família do real aqui, todas as notas que saíram. A de 2 reais, como a gente lembra, saiu depois, né? Eu já vou mostrar uma por uma para vocês aí. Aqui a de... Deixa eu colocar uma folha aqui atrás para ficar mais escuro. Aqui temos a de 1 real. A frente e o verso. A de 2 reais. Da primeira família, né? A de 5, mesmo saindo da segunda família do real, essas aqui ainda continuam valendo, a não ser a de 1 real que saiu de circulação aproximadamente em 2010, agora só a moeda, né, de 1 real. A de 10 também bonita. Não tinha de 20 antes, né? Eu já vou mostrar ali porque a de 20 foi lançada juntamente, praticamente na mesma época da de 2 reais, mas não foi lançada na primeira família do real. Foi depois um pouco que saiu. E aqui, a bonita de 100 reais. Essa aqui é uma das notas mais bonitas de todos os tempos. Azul. Quem que não gosta de uma garopa, né? E aqui, pessoal, também tem a de 20, que saiu um pouquinho depois, já com outros, com essa tarja brilhante ali e tudo mais, né? Eu lembro que é tudo dinheiro de verdade. Aí então, um pouquinho de toda a família do real, já daqui a pouco eu vou mostrar a segunda família do real junto com essas ali, vai ser bem legal. Então, em 1999, adotou-se o regime de metas de inflação. A grosso modo, esse regime diz que a inflação, se não subir além de um patamar aceitável, deve-se aumentar os juros básicos da economia. Juros altos freiam o consumo e os financiamentos bancários. Isso esfria a economia. Passa a circular menos moeda e o valor do nosso dinheiro se mantém. E é por isso que desde a década de 1990, o risco de hiperinflação no Brasil caiu a zero. O atual sistema monetário brasileiro, o real, ganhou esse nome porque também matava 2 coelhos. Tem fundo histórico, né, como falamos no início do vídeo, e remete à ideia de uma moeda com valor real. Em 2024, o real completará seus 30 anos. É a segunda moeda com mais tempo em circulação na história do Brasil. E é a 16ª moeda mais negociada no mundo. A segunda mais negociada na América Latina e a 4ª mais negociada em toda a América. Aqui, pessoal, temos a nota especial de 10 reais que saiu em comemoração aos 500 anos da independência. Ó, praticamente novinha. Vocês viram, tem ela aqui em perfeito estado. E ela era em plástico. Eles tiraram de circulação porque provavelmente ela saía essa tinta aqui, como é plástico, né? Vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem brilhando, ó. Pode ver ali que ela tá brilhando, ali era plástico essa nota. Muito bonita, por sinal. Estampada com a esfinge de Pedro Álvares Cabral. Muito bonita essa nota, que essa já não vale mais hoje em dia, né? Apenas para colecionador. Bem como a de 1 real que a gente vai mostrar aqui. Mais uma vez para vocês. Legal tá podendo segurar isso aqui. Toda a família do real completa. E uma curiosidade, pessoal, estima-se que pelo menos 8 milhões de reais em moedas estejam perdidas. Imaginem só, vamos contar, catar né, as nossas moedas. Os dados aí foram levantados pelo Banco Central do Brasil. E é tudo dinheiro de verdade que a gente está mostrando aqui. Vai coçar a mão de muita gente que está assistindo, né? E essa aqui é a mais cobiçada, né? 200 reais. E hoje a gente pode fazer o comparativo aqui, ó. A de 200 reais e a de 20 reais praticamente é o mesmo tamanho aqui, ó, pessoal. Iguaizinhas, ó. No tamanho, eu digo, né? Então acredito que muitas pessoas deficientes visuais possam até se confundir, ó, porque elas são idênticas no tamanho aqui, ó. Pessoal, nesse caso aqui do carimbo ali com outro valor, imagine 100 cruzeiros, né, dos primeiros cruzeiros lá,
Ele passou a valer, como a gente pode ver aqui, o carimbo, só 10 centavos. Imagina só. Vou mostrar o verso dela aqui. Olha a infinidade de notas que ele tem aqui. Uma honra para mim estar podendo mostrar isso aqui em vídeo. Cultura nacional. Quero agradecer o seu Zilcio aqui da Linha Esquadrias, o dono da coleção de canetas também, que proporcionou a gente estar gravando esse vídeo aqui com a coleção de cédulas também que ele tem. E essa aqui, ó, pessoal, imagine uma nota que hoje em dia valeria 500 mil, né? Aqui no caso 500 mil cruzeiros. Não sei convertido em reais hoje em dia quanto isso valeria. Mas imagine uma nota de 500 mil reais se fosse o caso. Mário de Andrade, deixa eu mostrar o verso dela aqui. Deixa eu pegar uma outra aqui que ela tá meio deteriorada. Aqui, ó. O que chama a atenção é as perfeitas condições das notas aqui do seu Zilcio. Quando a nota ia sair de circulação, ele conseguia pro seu acervo, né? Essa aqui, no caso, já é o que foi convertida. 500 mil cruzeiros foi convertido em 500 reais. Cruzeiros reais, aliás, né? As duas são iguais, ó. Porém, a questão do carimbo, como a gente falou. Pessoal, e aqui pra gente ver como é que era o sistema de segurança daquela época. Também tinha aqui, ó, tô colocando contra-luz. Ele aparece a mesma imagem que está estampada ali, em colorido, né? Aqui, ó. Vamos pegar uma mais antiga pra gente ver. Aqui no caso, 100 cruzeiros, da primeira versão. Ele não tinha todo esse sistema de segurança que a gente põe contra a luz, ele não aparece nada, né? Conforme a gente tá vendo aqui. Está um calor aqui. Bom, pessoal, sempre quis estar segurando todas essas notas aqui da família do Real aí, né? Então, um vídeo que eu sempre quis estar fazendo, trazendo aqui pra vocês aqui do canal, porque conta a história do nosso dinheiro. Quem é que não gosta de dinheiro, né? Quem quer dinheiro? Quer dinheiro, quem quer? Vou jogar. Mas sempre quis trazer esse vídeo aqui pra gente conhecer as origens do nosso próprio dinheiro aqui, né? Prepare-se para se maravilhar. Nosso país abriga uma riqueza natural sem igual, sendo lar de aproximadamente 15% de toda a biodiversidade do planeta. Cada canto do Brasil pulsa com vida, desde as profundezas da Amazônia até as planícies do Pampa, revelando um espetáculo contínuo. Nesta aventura, exploraremos a grandiosidade, a variedade e os desafios enfrentados por essa fauna extraordinária. O Brasil é um mosaico de ecossistemas, cada um com sua identidade e seus habitantes únicos. Conheço 6 biomas principais. A Amazônia, o maior bioma do mundo, é um santuário de vida, com sua floresta densa e rios caudalosos, abrigando inúmeras espécies. Em seguida, o Cerrado, a savana mais rica em biodiversidade do planeta, com suas árvores retorcidas e campos abertos. A Mata Atlântica, embora reduzida, ainda surpreende com sua exuberância e alta taxa de endemismo próxima ao litoral. O Pantanal, a maior área úmida contínua do mundo, é um paraíso para a vida selvagem, especialmente aves e mamíferos aquáticos. A Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro, desafia a aridez com sua flora e fauna adaptadas a condições extremas. Por fim, os Pampas no sul, com suas vastas planícies e cosilhas, abrigam uma biodiversidade campestre única e fascinante. A diversidade de habitats e climas em nossos biomas cria um berçário natural para uma variedade impressionante de criaturas. Prepare-se para um desfile de cores, formas e sons. A fauna brasileira é um espetáculo de vida em cada detalhe.
Começamos com as aves, verdadeiras joias aladas que pintam nossos céus com suas plumagens vibrantes e cantos melodiosos. O tucano, com seu bico imponente, é um símbolo da floresta, enquanto o bojiflor encanta com sua agilidade e beleza. Nossos primatas, como o mico-leão dourado, são guardiões das florestas, com sua inteligência e agilidade nas copas das árvores. O bugio, com seu rugido característico, ecoa pela floresta, alertando sobre sua presença e a vitalidade do ecossistema. Nos rios e lagos, uma vida aquática vibrante se revela. O pirarucu, gigante das águas, e as piranhas, predadoras astutas. Répteis e anfíbios também desempenham papéis cruciais, desde as serpentes camufladas até os sapos coloridos da floresta. A fauna brasileira é um tesouro de números impressionantes. São mais de 100 mil espécies de invertebrados catalogadas e quase 9 mil espécies de vertebrados, um testemunho da riqueza e complexidade de nossos ecossistemas. Muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem aqui, tornando a preservação ainda mais vital para o planeta. Entre as espécies mais icônicas, a onça-pintada, majestosa e poderosa, é a rainha das nossas florestas. O tamanduá-bandeira, com sua língua comprida e seu andar peculiar, é um engenheiro ecológico controlando populações de insetos. Nas águas amazônicas, o boto cor-de-rosa encanta com sua inteligência e lendas, um verdadeiro mistério da natureza. O jabuti, com sua longevidade e carapaça protetora, é um símbolo de resistência e paciência em nossos biomas. E o sapo cururu, com sua presença marcante, é um indicador da saúde ambiental vital para o equilíbrio dos ecossistemas. Essas e muitas outras espécies exibem comportamentos fascinantes, desde a caça até a reprodução, em um ciclo contínuo de vida. Apesar de toda essa grandiosidade, a fauna brasileira enfrenta ameaças crescentes, colocando em risco seu futuro. O desmatamento é uma das maiores chagas, destruindo habitats e forçando animais a perderem seus lares e fontes de alimento. As queimadas, muitas vezes criminosas, devastam biomas inteiros, deixando um rastro de destruição e morte para a vida selvagem. A fragmentação de habitats isola populações, dificultando a reprodução e a sobrevivência de muitas espécies. A caça ilegal e o tráfico de animais silvestres alimentam um mercado cruel, retirando milhares de indivíduos de seu ambiente natural. As mudanças climáticas alteram padrões de chuva e temperatura, impactando diretamente a disponibilidade de recursos e a vida animal. Mas há esperança. Iniciativas de conservação em todo o país trabalham incansavelmente para proteger nossa fauna. Projetos de proteção e reservas naturais são criados para salvaguardar áreas críticas e espécies ameaçadas. Organizações não governamentais e comunidades locais desempenham um papel fundamental, promovendo a educação ambiental e a fiscalização. Animais resgatados e reabilitados recebem uma segunda chance, sendo devolvidos à natureza para continuar seu ciclo de vida. Cada esforço conta, cada ação faz a diferença na luta pela preservação da nossa inestimável biodiversidade. Imagine um futuro onde a enca pintada ainda reina, o boto cor-de-rosa dança nos rios e as araras colorem o céu. Um futuro onde a grandiosidade da fauna brasileira continua a inspirar e a encantar gerações. A preservação da fauna brasileira não é apenas uma questão ambiental. É um compromisso com a vida e com o nosso legado.
Cada um de nós tem um papel fundamental nessa missão. Pequenas ações diárias podem gerar grandes impactos. Apoie iniciativas de conservação, eduque-se e eduque os outros, e seja a voz da natureza que clama por proteção. Juntos, podemos garantir que a grandiosidade e a diversidade da fauna brasileira continuem a prosperar para sempre.